Você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara. Não sei por que comigo ainda fala. Ai, Brasil! Queria uma folga nessa segunda-feira, dar uma esparecida bem longe. Não em Porto Alegre, logicamente, não é? Mas é isso, encarar o problema. Aliás, falando em problema, o que vai ter de gente sofrendo aqui no programa é uma coisa de louco. Antes de mais nada, muito bom dia para quem tá feliz no futebol, na vida. Na abertura do segundo turno, 5 visitantes levaram a melhor. Quem mais sorriu foi a torcida do Vasco, que viu seu time golear o Santos por 6-0, com direito a choro, desabafo de Neymar e demissão de Kleber Xavier. Em Minas, o Grêmio derrotou o Galo depois de sair de Porto Alegre sob ameaças. No Recife, Sport e São Paulo empataram em 2-2, mesmo resultado de Vitória e Juventude no Barradão. Na Europa, a bola voltou a rolar nos principais campeonatos nacionais, de volta ao Brasileirão. O líder Flamengo bateu os reservas do meu Inter por 3-1 no Beira-Rio, resultado que gerou protestos da torcida. A vice-liderança agora é do Palmeiras, que levou a melhor sobre o Botafogo no Rio e espera pelo placar de Mirassol e Cruzeiro. Já o Corinthians perdeu em casa para o Bahia e completou um mês sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Importantíssima vitória. Fora de casa, vencer aqui é sempre muito difícil. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando. Aqui acontece uma coisa, pode errar, pode fazer as coisas bem. Ninguém é um fenômeno, ninguém é um burro. Todos podemos jogar, todos podemos errar, é importante. É caminhar. Tudo isto foi sempre partilhado, acompanhado e seguido pela minha esposa, que é o meu maior suporte nas decisões da minha vida pessoal e profissional. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. A ideia era a gente levar o time para a quarta mais descansado possível. Independente dos nomes que jogassem, nós queríamos vir aqui ganhar e vamos pensar da mesma forma na quarta-feira. Temos que fazer um jogo perfeito para poder vencer outra vez. Mais uma vez, pedir perdão à torcida, em nome do grupo, em nome da diretoria. Vergonha. Decepcionado total com o nosso jogo. Você está no direito em fazer todo tipo de protesto, obviamente sem ir as vias, né, de fato. Mas eu tenho um gostar muito verdadeiro em relação ao Neymar. Eu gosto dele, eu acho que ele é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não só do futebol brasileiro. É um talento exuberante, acho, às vezes eu falo que é uma aberração, o tanto de talento que ele tem. E sempre achei que uma das minhas missões quando eu tive na seleção de ajudar o Neymar. Partida perfeita do Vasco da Gama, um banho de água fria no Santos, demissão do Kleber Xavier, Neymar desolado. E agora eu apresento esse trio que não tá muito contente não com o final de semana. Edu Dracena, o Palmeiras salvou o seu domingo, porém o Santos tomou 6-0 do Vascão. Nem sei se eu falo bom dia. Renata, bom dia sim. Ótima semana para nós, meus amigos, boa semana, mas que decepção, vergonha, tristeza. Até porque na sexta-feira estávamos aqui conversando, né? Até me empolguei falando que ia dar 80 mil pessoas no Morumbi, mas nem cabe 80 mil pessoas no Morumbi, mas porque o Santos vinha de uma grande vitória diante do Cruzeiro, até então ali entre os líderes, e aí você pega um Vasco da Gama com mais de 50 mil pessoas no Morumbi, e aí o Santos vai e faz isso. E nós aqui falávamos, muda o treinador, muda a comissão técnica. Aí vai a diretoria
só tira um cara. Só um cara é responsável pelo Santos, que comanda o Santos. Se mandou o treinador embora, tem que mandar a comissão técnica toda embora. Ô Marcelo Teixeira, presidente, onde já se viu? Tá esperando o Tite? Porque para deixar o Matheus ali, é porque tá esperando o Tite, então. Porque quem dá treino e quem escala o time é o Matheus, não era o Kleber. O Kleber só estava lá como figura. Então, para mim, mais decepção ainda pela atitude da diretoria. Eita, achei que era só eu que ia estar nervosa ao extremo aqui no programa. Cicinho! Bom dia, no final das contas, até que foi lucro empatar lá no Recife. Poderia ter sido... Olha! Negrão abusado, hoje está trabalhando desde cedo. E aí, Cicinho, você tem algum recado pra gente? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Na verdade, poderia ter sido pior. Eu poderia estar mais triste aqui. Fica Tite, não. Fica Tite, não. Calma. Mas empatou com o último colocado, irmão? Não. O São Paulo entrou com o time... Foi nítido que depois que entrou os titulares, o São Paulo é uma outra equipe. Mas, ô, Ian, deixa a gente esquecer o Jandré, irmão. Deixa a bola lá pra frente. Valeu, mas... São Paulo precisa de mais atenção. Poderia ter vindo voltado, né, com os 3 pontos e não ter uma pressão no jogo de amanhã. Mas poderia ter sido pior. Volta para São Paulo com um empate na bagagem. Agora, pior, eu posso falar bem, é perder em casa diante da torcida. E aconteceu isso com o nosso amigo Ronaldão. O mito Rogério Ceni, você riu da minha cara. Sexta-feira que eu falei, cuidado com o mito. Você falou, cuidado nada. Cuidado tudo. O Bahia, com as calças na mão, hein? Sofrendo riscos. Ganhou do Corinthians em Itaquera. Ganhou. É isso aí, menina Renata. Uma boa semana pra você. Eu acho que vai ser difícil, mas também um bom dia. Eu também acho difícil. Seus cavalos. O que eu posso dizer aqui é que gostei muito do Negão, que foi um centroavante atuante, do Kaique também. O Corinthians desfalcado pegou um Bahia. Como eu sempre digo aqui, o Bahia é um grande time. E o Corinthians enfrentou esse grande time, mas o grande problema do Corinthians é esse pessoal do apito, hein? Do VAR. Trace e o tal de Zambonelli. Mas já tá chorando? Como é que é o nome dele? Zanovelli. Vocês lembraram o nome dele? Já tá chorando, eu já tava fazendo questão de esquecer. Vocês são uma piada. E o presidente da CBF tá na hora. Ué, mas quando o Corinthians ganhou com ele, o 4x2 do Inter, você achou ótimo. O presidente da CBF tá na hora de trazer os caras lá de fora e colocar essa turma toda na escolinha. Já que o presidente, já que você ama Daronco, você ama Zancoselli, o Trace, coloca na escola. Porque eles, olha, eu vou falar com você, tá estragando um produto maravilhoso que é o futebol brasileiro. Já viu o cara, ele tá reclamando que os caras deram o gol pro Corinthians. Eu sou justo, irmão. Aqui eu sou justo, velho. Tem que ser justo. A qualidade da arbitragem desse tamaninho. Não é só o Corinthians, não, é só ver a rodada aí. Só ver a rodada. É isso. Como eu queria falar da arbitragem também, não posso. Tem que falar. Não tenho essa desculpa que não cola. YouTube. Lá vamos falar da Série B, que agora é comandada e liderada pelo Coritiba. E também Stock Car, lá em Curvelo, Minas Gerais. Tudo no canal Jogo Aberto da internet. Na sequência... Esse Pedro é uma parada. Calor de Curvelo, Minas Gerais, de longe, não foi o protagonista da 5ª etapa da temporada 2025 da Stock Car. O fim de semana teve boas disputas, piloto vencendo pela 2ª vez no ano, vencedor inédito e a certeza de que nada está definido na briga pelo título. No sábado, Gaetano de Mauro largou na frente com a inversão de grid. Ficou boa parte da prova na liderança. Precisou segurar o 2º colocado Guilherme Salas, que também se defendeu bravamente de Thiago Camilo. A vitória de Gaetano foi a 2ª dele no ano e fundamental para a manutenção da liderança no campeonato. É claro que eu já tinha feito boas corridas, bons resultados, mas eu acho que agora eu estou muito bem preparado para disputar o campeonato e é isso que a gente vai fazer. O pole position da corrida principal foi César Ramos. Largou bem e se distanciou. Felipe Batista, que estava em 2º lugar após largar em 6º, poderia assustar, mas não tinha jeito. César Ramos estava insuperável.
E quem entregou o troféu a César foi Gabriel Bortoleto, que aproveitou as férias da Fórmula 1 para acompanhar a etapa de Curvelo. A Stock Car agora parte para a metade da temporada. A etapa de Cascavel vai acontecer nos dias 6 e 7 de setembro. Para com isso, legal. É Macarena? É Maca? Para com isso aí. Isso aí, legal. Não consigo nem mexer o corpo. Mexer perde de novo. Marcelão. É o Marcelão agora. Essa filha. Barato! 3-1. Pra quem não viu o jogo, parece muito e foi pouco. O Inter tomou 2 gols do Pedro. Aí o Pedro saiu do jogo, entrou o Plata. Fez o quê? Outro gol. Aí a fase é tão ruim que pra validar o gol do Inter demorou um século. Um gol que não valeu nada. 3-1. Farol baixo, esperança pequena. Preocupação. Com o time praticamente todo reserva, o Internacional recebeu o Flamengo pelo Brasileirão. Com 6 minutos, o rubro-negro já se sentia em casa. No conforto da grande área, Varela escorou de cabeça e Pedro fez 1-0. Mais tarde, praticamente do mesmo lugar do primeiro gol, Pedro fez de novo. Com 2-0 no placar, o rubro-negro se soltava cada vez mais, a ponto do zagueiro Léo Pereira quase marcar um golaço. A melhor chance colorada só veio perto do intervalo, com Alan Benítez parando no goleiro Rossi. No comecinho do segundo tempo, Prado testou o goleiro rubro-negro, que respondeu à altura. Instantes depois, o Inter só observou o Flamengo recuperar a bola e partir para o ataque. Vindo do banco, o Plata precisou de menos de 5 minutos para balançar a rede de Antony. Com 3-0 para o visitante, Roger Machado abandonou a preservação e 5 titulares ingressaram na partida. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário mesmo de derrota, um cenário, digamos, positivo, de entusiasmo com a torcida, né, que nos incentivou. Nos acréscimos, o Internacional descontou com Rafael Borré, em gol que foi validado pelo VAR. A tarefa do Flamengo no domingo foi concluída com sucesso. Vitória, 3 pontos conquistados, se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o foco já muda e se torna a Libertadores da América na quarta, aqui mesmo, no estádio Beira-Rio. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Após a derrota por 3-1, as vaias deram lugar aos gritos de quarta-feira é guerra por parte da torcida colorada. Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Eu não entendo. Para começo de conversa, o que o sorteio da Libertadores tem que colocar o Flamengo no caminho do Inter nas oitavas? Aí, a tabela da Libertadores com a do Brasileiro junta 3 partidas seguidas. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. 2 vezes, 2 tacas, como diria um amigo meu aí, Cícero João. Taca e taca. E agora, o momento mais importante vai chegar na quarta-feira, porque é o que transformaram. Jogaram com todos os reservas, aí colocaram um ou outro titular no segundo tempo. É você. É você. Você sabe o seu o seu tá na reta, né? Ô, Jesus. É Jesus, abre o olho. Então, e é isso.
E agora eu passo para vocês, porque o Flamengo foi malvadão, tá muito interessado no Brasileirão e na Libertadores, tem a vantagem na Liberta e no Brasileirão lidera e ainda tem um jogo a menos contra o Sport, Cicinha. Renata, infelizmente para você não tem como, né, optar pelo Corinthians, então tem que ser o Flamengo, né? Até porque o Corinthians está fora disso daí. Talvez sua alegria seria outra. Mas assim, são jogos difíceis e falando como ex-atleta, você tendo um jogo decisivo de Libertadores contra essa mesma equipe do Flamengo, é difícil você concentrar. Então, digamos que é até normal esse resultado. Lógico que o Inter não apareceu em campo. Não, 3-1 porque você encontra do outro lado uma equipe com muita qualidade contra o Flamengo. O Flamengo se dá o luxo de tirar o Pedro, colocar o Plata. O Flamengo tem grandes jogadores o Arrascaeta voltou pro time, né? Exatamente. Então, assim, e o Inter, ele tem 11 jogadores extremamente competitivos que pode jogar de igual para igual com o Flamengo, e não é passando pano, não. É algo que pode acontecer, porque é difícil você se dedicar num jogo que antecede um jogo decisivo, que é a prioridade do Internacional. O Roger tem deixado claro isso. Por que você está o se Internacional enrolando para explicar Não, o eu estou inexplicável? explicando o que é explicável, não o inexplicável como aconteceu com o Corinthians. Então, o que é do Inter é explicável porque a guerra do Inter é quarta-feira. Então, essa é a concentração do Inter. Então, é até normal esse resultado pela qualidade do Flamengo. O Inter tem que concentrar realmente no divisor de água que vai ser quarta-feira. Agora, se perder quarta-feira, aí tem maca, aí tem polêmica, aí tem tumulto, tem tudo. Só que tem um detalhe. Você, com 20 minutos de jogo, já ter 2-0 nas costas. 2 gols do Pedro, que não fazia mais gol nenhum desde o jogo do Fluminense. E aí o Pedro foi reabilitado. O Flamengo, que vai levar a sério a Libertadores e já levou a sério, levou o Brasileirão a sério. Ah, mas tem um elenco melhor, eu concordo. Ele pode poupar mais que o Inter, que a qualidade não se perde tanto. Agora, um 3-1 diante do torcedor que foi lá passar frio, se decepcionar e que, de repente, na quarta-feira pode ficar pior ainda. Que isso? Estão brincando, já foram eliminados na Copa do Brasil, já perderam a vaga pro Fluminense. Aí no Brasileirão, péssima campanha, irregular. Ai, mas é tudo na Libertadores. Beleza, tudo na Libertadores, vamos ver. É isso, se for tudo na Libertadores, eu até proponho. Que isso? Rapaz, agora o bicho pegou. Que isso? Eita! Bandeira branca? Uma bandeira branca até quarta-feira, Roger Machado. Até quarta-feira. Se o seu discurso é honesto, verdadeiro e o trabalho é bem feito, a gente vai saber na quarta-feira. Porque aí, gostou? Porque aí é superação, é concentração, é parar de errar, é ter todo mundo na mesma página, jogando no mesmo patamar. Então é isso. Mas também, se quarta-feira acabar o sonho... Taca. Mas aí, Renata, você falou, é verdade, paz até quarta-feira. Até porque são 2 jogos seguidos contra o Flamengo, o Roger tem que fazer uma coisa diferente. Ele tem que saber fazer, encarou 2 vezes seguidas o mesmo time. Opa, peraí, vamos ter alternativas. Até mesmo jogando em casa, como falou, é guerra quarta-feira, o estádio Beira-Rio vai estar pulsando ali com o torcedor casa cheia. Então o Inter tem que dar uma resposta para o seu torcedor, sim. O torcedor do Inter é bárbaro, é espetacular, é incrível. E é um torcedor sofrido, que não merece isso. Merece mais. E é isso. E vou falar do Palmeiras, hein? Esse? Ah, mas não tava tudo ruim no Palmeiras, reclamando do Abel Ferreira. Teve pênalti, hein? Teve pênalti que não deram aí também. Reclamando já do arbitragem. O Pix! Já tá reclamando. Vai nessa, que bom é tomar 3-1 pro Flamengo, né? O bom é vencer. E o Palmeiras, que cumpriu muito bem o seu papel na Libertadores, goleou fora de casa, praticamente classificado, foi com o time principal ao Rio de Janeiro, enfrentar o Botafogo, preocupado com a LDU, com a altitude, venceu por 1-0, gol do Felipe Anderson. Já a gente comenta. Em jogo, uma das maiores rivalidades do país na atualidade. Mas se nas últimas temporadas, Botafogo e Palmeiras travaram uma briga quase particular pelo título brasileiro, neste ano, o objetivo até aqui tem sido não perder de vista os líderes. A situação de cada equipe na Libertadores interferiu na escalação. David Ancelotti mandou a campo um time misto, enquanto Abel Ferreira colocou o que tinha de melhor. Na primeira chance da partida, Vitor Roque girou e bateu para fora.
Na resposta alvinegra, Joaquim Correia saiu cara a cara com o Everton, que salvou os visitantes. Matheus Ponte jogou para fora outra grande oportunidade, até que aos 45 minutos, em rápido contra-ataque, Felipe Anderson passou por Barbosa e finalizou na saída de John para abrir o placar. O Palmeiras envolve a defesa do Botafogo, Felipe Anderson. Sabíamos que nós íamos jogar na casa de um adversário, depois de, como você mesmo frisou, de viagem longa, de tensão mental, física. E hoje nós tínhamos que ler o jogo, entender que era um adversário que ia tentar impor o jogo a todo tempo. Tivemos 2 ocasiões claras para ter um melhor placar no intervalo. E depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. No segundo tempo, Ancelotti promoveu a entrada de alguns titulares, entre eles Savarino. O camisa 10 foi quem mais levou perigo em 2 arremates de fora da área. O segundo já aos 50 minutos. Joaquim Correia pediu pênalti nesse lance após chegada de Giai. E já no último minuto, Alan rolou para o meio, mas Luigi não alcançou. No fim das contas, não fez falta, mas 3 pontos na conta do Alviverde. Com a vitória, o Palmeiras assume, mesmo que provisoriamente, a 2ª posição no Campeonato Brasileiro e fica a 4 pontos do líder Flamengo, ainda com um jogo a menos. Nós estes anos todos, se nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro, Palmeiras e outro, pelo menos até ao fim. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não, não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho. Perguntado sobre a proposta de renovação feita pelo Palmeiras, Abel Ferreira deixou o futuro em aberto. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Bom, vamos ao jogo. Um ótimo resultado para o Palmeiras, que hoje vai dar aquela secadinha no Cruzeiro, que enfrenta o Mirassol, porque chegou à vice-liderança com esses 3 pontos. O Botafogo jogava melhor quando tomou o gol e o Palmeiras conseguiu, inclusive, se fechar defensivamente para segurar o resultado até o final. E comemora, porque já praticamente classificado na Libertadores e no Brasileirão cumpriu a sua parte, Edu. Comemora bastante, Renato, porque foi um jogo realmente o Botafogo melhor do que o Palmeiras. Teve essa chance clara aí que o Everton, né, fez a diferença, né, porque é a mesma coisa quando o Felipe Anderson teve a chance na cara do gol, ele foi eficaz e fez o gol. E nessa chance aí do Botafogo, o Everton fechou muito bem, pegou muito bem essa bola. E aí a gente vê que é um time que é reativo, o Palmeiras. Um time que marca, espera o time jogar para tentar sair no contra-ataque. E foi assim no segundo tempo também. Então eu vejo que é um time que é consistente defensivamente, passa pouco susto, mas quando também você tem a posse de bola, você também tem que criar um pouco mais, Renato. A gente entende pelas características dos jogadores, pelos que estão jogando cansado do último jogo, mas o Palmeiras poderia muito bem jogar um pouco melhor, principalmente do meio para frente. Mas foi um resultado importantíssimo. Teve essa chance aí com o Vitor Roque aí, só dá aquela tiradinha, Vitor Roque. Ia fazer mais um gol, mas o importante realmente foi essa vitória, porque já está essa rivalidade crescendo há vários anos e você vencer aí dentro do Engenhão, no tapetinho, vai ser muito difícil e importantíssimo para a sequência do campeonato. Sim, o Vitor Roque que deu passe para o gol, inclusive do Felipe Anderson, assistência, e um Palmeiras que foi efetivo e era o que precisava. Renata, um jogo muito difícil, né? E falando do Vitor Roque, é merecedor, porque é um menino que batalha, né? Às vezes a gente fala que a gente critica, mas para que o jogador, né, ele tenha esse desejo de melhora. Então, é fruto do trabalho. Então, quando a pessoa se dedica, é bacana de ver assim, dando a volta por cima. Merecia até
ter feito gol se tivesse um pouco mais de tranquilidade, mas é um jogador de muita força, às vezes na hora da finalização ali acaba excedendo um pouco. Mas o Palmeiras é esse time que o Abel está tentando redescobrir, reinventar, sem as grandes peças que acabou perdendo. Então é por isso que a gente sempre fala, o torcedor palmeirense precisa ter paciência, porque tem o melhor treinador do momento que está na direção da sua equipe e que sabe o que faz, aquilo que tem em mãos. Ó, um jogador como o Felipe Anderson, que não vinha sendo aproveitado, né? Estava no banco de reserva, pouquíssimo, né? Entrando e correspondendo. E quando acaba usando num jogo tão difícil, corresponde ao jogador decisivo. Então isso é Abel, isso é Palmeiras, vai lutar até o final pelo título. Nada nem ninguém fala melhor ou pior, depende do ângulo, de arbitragem do que Ronaldo Giovanelli. Aliás, nesse jogo tem uma reclamação do Botafogo de um pênalti não marcado. E eu quero a sua opinião, Rona. A minha opinião é que é um jogo parelho, né? Tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, no caso aí, as duas equipes, elas se equivalem na força, no seu treinador também, na pegada das duas equipes. São duas equipes que estão aí almejando pelo menos um campeonato internacional, alguma coisa assim nesse ano ainda, para poder conquistar, e aí é só você ver a imagem. Tem coisas que não dá para brigar com a imagem, né? Aonde? E por isso que eu falo da arbitragem também. A gente não sabe o que acontece na cabeça. Agora, esse jogo de ontem, que eu assisti, era para ser um empate aí, sim, porque as duas equipes se equipararam na força, na marcação, nas triangulações, até algumas vezes quando um jogador saía na caça, ainda mais na defesa, tinha sempre dois jogadores encostando, quer dizer, eles renderam muito o jogo de ontem. Agora, não dá um pênalti desse, alguma coisa acontece com a imagem. Ou o cara do VAR estava comendo pipoca. Ou o juiz não viu porque ele não queria ver, porque senão ia ter que aguentar o Abel na coletiva falando, olha, eu vou embora, vou ficar. Não assinei contrato. Abel, fala que assinou o contrato e acabou, velho. Fica enrolando toda hora. Vou ler uma cartinha. Quem que é? Isso a mãe é pênalti. Isso é pênalti, irmão. Como é o nome da mulher que escreveu lá pro... Se for pênalti isso aí, teve pênalti do Palmeiras também em cima do Gomes. Não, pera, calma, Edu, calma. Como é que é o nome daquela mulher que escreveu a carta? O Edu não daria o pênalti, você daria o pênalti e você, Cicinho? É difícil você calcular a intensidade da jogada, mas que o jogador do Palmeiras chega a dar o toque e depois parece que ele se arrepende... Então, eu acredito que foi pênalti, sim. Houve... Porque você vê o cara colocando a mão rapidamente... A panturrilha dele, na panturrilha. Então, assim... Vamos analisar. Agora, olha, Edu. Olha lá, ele põe o pé... Tocou na perna, tá vendo? Tocou e ele já encolheu. Que houve o toque... Você vai falar que ele foi na bola? Será que nós vamos ter que fazer um exame de vista em você, Edu? Ele foi na bola aí, ó. A gente não fala que é força, que tem que derrubar aquela coisa toda. A bola não tá mais, velho. Então, a gente tá sendo incoerente aqui. Ele foi na bola. Não, você vai falar pra mim se ele foi na bola, olha lá. Vamos lá ver. Olha o toque. A bola, onde que tá a bola? Agora, já não tá mais ali a bola, quer ver? Olha lá. Tome. O Edu, ele erra a prova de consulta. Não. Não é possível. Você tá vendo ali, tá falando que tá aí. É a mesma coisa o Abel. Assinou, Abel. Fala que assinou e fala que a mamãe já pagou. Acabou o assunto. Eu vou ler uma carta aqui. Não, eu tô meu mala. Porque eu já sabia que me perguntariam sobre isso. Agora, Edu, você tá reclamando de um outro lance no Gustavo Gomes. Olha aí pra você ver o Marlon Freitas segurando o agarrão. Nem tá visando a bola. Olha lá, peraí. Não, aí você tá querendo demais. Não, peraí, irmão. Vai passar outra câmera, você vai ver. Deixa eu ver. Puxando a camisa. Essa imagem não dá pra ver. Puxando a camisa. Foi. Você vai ver outro lance aí, você vai ver. Olha lá. Mas como que você vai ver daqui? Puxando a camisa. Ei. Como que nós vamos ver daqui? Não, ele tá querendo te ajudar. Vocês são daltônico, olha aí. Daltônico é cor. Então não tá enxergando. Você não tá enxergando. Se eu tivesse daltônico, eu tô enxergando tudo preto e branco. Tudo preto e branco, Edu. Não foi nada, a camisa verde. Não, se eu sou daltônico, eu enxergo... É o seguinte, calma, Edu, porque você vai precisar. Daqui a pouquinho, na sequência, Vasco da Gama, 6-0 pra cima do Santos, no Morumbi. Gente... Aí acabou comigo já. Bom, então calma. Olha, triste. Santos 0, Vasco 6. Diniz comemora e muita torcida vascaína também. E o Santos aproveitou para demitir Kleber Xavier e Neymar foi às lágrimas. As lágrimas depois de ter sofrido a maior derrota de sua carreira. No primeiro minuto de jogo, um susto. Hugo Moura atingiu a cabeça de Tiquinho. O Peixe, mandando no Morumbi, começou propondo o jogo.
Mas na primeira chance do visitante, Lucas Piton mandou para as redes. O árbitro precisou do VAR para checar se a bola saiu e confirmou o gol Cruz Maltino. Na sequência, o juiz marcou pênalti para o Santos nesse lance de Paulo Henrique em Guilherme, mas o VAR apontou o impedimento do atacante e anulou a penalidade. Antes do intervalo, Neymar foi tirar satisfação com a arbitragem e levou amarelo. O terceiro está fora do jogo contra o Bahia. Aos 7 minutos da etapa final, Piton achou o David, que fez o segundo do Cruz Maltino. Logo em seguida, a defesa abriu espaço, o Brazão saiu do gol. Felipe Coutinho aproveitou a sobra e fez o terceiro. A torcida vaiava, o técnico Kleber Xavier era o alvo. Ainda aos 13 minutos, a bola bateu no braço de Souza. Pênalti. O garoto Ryan bateu e ampliou 4-0 o Vasco. 4 minutos depois veio o quinto. Felipe Coutinho encobriu o Brazão e fez o segundo dele na partida. A essa altura, muitos torcedores já deixavam o estádio e a organizada protestava na arquibancada, virou as costas para o campo durante a goleada. Ainda deu tempo de Tietê fazer o sexto para os cariocas e aumentar o sofrimento do torcedor santista. Final, goleada histórica. Vasco 6, Santos 0. O choro do camisa 10 santista e o abraço do técnico adversário Fernando Diniz. Sempre achei que uma das minhas missões quando estive na seleção de ajudar o Neymar. A ele não só reconhecer o talento e de alguma forma dar estabilidade para que ele consiga assim colocar o talento dele sempre para fora. E eu tenho de fato um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. É um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida e isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, assim? Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma isso é que é a realidade. Nas redes sociais, Neymar lamentou. O Santos não merece isso. E postou uma mensagem de apoio recebida do filho mais velho. Foi a maior goleada sofrida pelo Santos desde 2023. Um revés histórico que custou o cargo do técnico Kleber Xavier. O treinador deixa o clube depois de 4 meses de trabalho. Pedir perdão à torcida, em nome do grupo, em nome da diretoria. Eu, particularmente, estou envergonhado, completamente fora do padrão que a gente entende da grandeza do clube e que vai acarretar algumas mudanças, dentre elas a saída do Kleber, que a gente faz o agradecimento para ele. A comissão continua, Matheus, Vinícius, Fábio. O Peixe ainda segue fora do Z4, mas a tragédia foi muito além da posição na tabela. Eu sei que o Edu tá muito, mega, ultra chateado. O Ronaldão e o Cicinho vão falar. Mas olha só, quem é que vai colocar um pouquinho mais de fogo na crise santista? É ele, João Paulo. Ele já dá risada. Antes de eu dar um bom dia, ele só tá ouvindo, não é? Capelanes, eu vou falar uma coisa. Eu tomei 3-1 do Flamengo, um time reservaço do Inter. Acho que o titular perderia também. Mas 6-0, com mais de 50 mil torcedores, em pleno Morumbi. Não dá, Capela. Não tem como. Caiu o técnico, caiu tudo. Neymar caiu no choro. Foi uma loucura, uma queda atrás da outra, Capela. Bom dia. Caindo tudo, inclusive meu cabelo aqui também com esse vento contra aqui, é brincadeira. Agora, Edu, vocês estão bem aí? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Porque tá feia a coisa. Eu tava no Morumbi ontem, viu? Fui lá torcer. Eu trabalhei até 3h30, peguei e fui assistir ao jogo. 10 minutos do segundo tempo, ó. Eu já tava dando vazar e o pessoal tava quebrando lá, infelizmente. Agora, a grande verdade, Rê, amigos, é o seguinte, cara. Estamos aqui na Vila justamente para conseguir apurar informação. E aí, a matéria foi muito bem explicada que a gente acabou acompanhando aí. E eu vou trazer algumas sublinhadas importantes, tá?
O Santos entra em campo só no final de semana, todo mundo sabe, Campeonato Brasileiro contra o Bahia sem Neymar. Tava lá reclamando, intervalo do jogo, toma o cartão amarelo, tá fora. Então já é um prejuízo gigantesco e a informação é que sim, se o Neymar tivesse condições físicas, ele poderia atuar assim como ele vem atuando. Seria o 8º jogo consecutivo, que é uma maravilha e graças a Deus, menino nem sem lesão. Agora, a pergunta que fica é, o que o Santos vai fazer? Vamos parar para pensar, tá? Todo mundo sabe, desde a semana passada, a gente fala aqui no Jogo Aberto, o Sampaoli, mesmo com o Kleber Xavier no comando do Peixe, o Sampaoli sim teve uma ligação dos dirigentes do Santos. Então não me venham falar que não, nunca teve isso. Teve sim, informação. Tá, o Kleber Xavier estava ali, mas ele já estava dando uma apurada em alguns nomes, porque o Santos não pode ficar à deriva sem treinador. Então sim, Jorge Sampaoli está na pauta santista. É difícil, claro, uma questão financeira. A gente sabe que o Sampaoli, como é que o modus operandi dele, ele chega, ele quer 10 caras contratados. O Santos financeiramente já gastou muito, ele não tem mais muita grana para poder investir. E o que a gente já conseguiu de ontem para hoje, inclusive lá no estádio, antes da demissão do Kleber Xavier, veja só como é bom ter alguns contatinhos aí. Me falaram que de fato o Kleber Xavier seria desligado, mas a comissão técnica ficaria. E aí eu achei esquisito, eu falei, ué, vai ficar o Vinícius Marques, o Fábio Masseregian, vai ficar o Matheus Bach, filho do Tite, por quê? E aí eu ouvi de uma pessoa que sim, eles querem a manutenção dessa comissão técnica, porque ainda vem uma pontinha de esperança, de expectativa que o Tite possa ser o técnico do Santos. Outro nome sim que está na pauta. Primeiro, o filho dele está aqui, já conhece minimamente o grupo, o clube, como é que funciona. O Tite estava parado desde aquele problema emocional que ele teve, que quase acertou com o Corinthians, acertou e voltou atrás. Então, vai ligando os pontos aí, torcedor. Neymar, com toda a sua influência, gosta do Tite, trabalhou com o Tite, então não descartem essa possibilidade. Capela, pode aparecer algum outro nome? Claro que pode, ora poxa. Mas a tendência é que Sampaoli, carta A, e não descartem também Tite entre essa carta A e B. É difícil pela questão financeira, mas não impossível. Uma coisa dá para garantir. Para o jogo do fim de semana contra o Bahia, fora de casa, podem cravar. O Santos, sim, terá um novo comandante. É aguardar, averiguar, apurar e a gente vai confirmar aqui no Jogo Aberto. Rê. Que coisa, hein? Que segunda-feira horrorosa para a torcida do Santos, que vinha até de uma esperança, ganhou do Cruzeiro fora de casa no Mineirão e, de repente, o jogo vira. E aí, tomar 6-0, o Vasco fez 5 gols no segundo tempo. Edu Dracena, 6-0. Claro que a culpa é do Kleber Xavier e já foi demitido, mas o time não reagiu, o time não aproveita as oportunidades que cria, o Neymar não fez uma grande partida. As pessoas estão falando do choro do Neymar. Gente, como é que não vai chorar depois de tomar 6? E outra, o que ele tinha que ter feito era jogado melhor, era ter ajudado o time a vencer. Agora ficam julgando se o cara chorou de verdade ou não. Gente, não é teatro, não é TV, não é nada. Isso é um jogo de futebol e o Santos foi massacrado, foi goleado por 6-0, Edu. 6-0 e ficou barato, Renata. Na verdade, ficou. Se o Santos não tivesse, entre aspas, melhorou um pouquinho e o Vasco ter tirado o pé, poderia ter sido mais. Agora, vamos também falar que o primeiro gol ali, a bola saiu, na minha opinião. Mesmo com o VAR e tudo, os caras não viram que a bola saiu ali. Eu já não tenho essa certeza sua, não. Mas eu na minha opinião, eu daria a bola fora, Renata. Agora, como você falou, ficou na dúvida. Mas vamos lá. Tudo bem, você está perdendo o primeiro tempo de 1-0, até que, pô, aí volta no segundo tempo, você tem 2 chances ali, uma com o Guilherme, cara a cara com o goleiro, e a outra com o Barreal, chutou a bola atrás. Faz o gol ali, mudaria o aspecto do time e aspecto do jogo também. Aí, pô, logo em seguida, aí você toma 4 gols seguidos. Aí o treinador vai mexer no time com 5-0, Ronaldo. Pô, pelo amor de Deus. Por isso que eu falo assim, ó, o Santos ontem foi um catado. Pô, tava empolgado, 2 vitórias seguidas, né? Juventude e Cruzeiro lá no Mineirão, que é muito difícil. Pô, valeu pela vitória. Mas e aí, você vem jogar no Morumbi com mais de 50 mil pessoas. Aí você tem que dar aquela continuidade nas vitórias para dar moral, confiança, sair daquele momento e daquela zona ali da confusão que a gente sempre fala. Aí você vai e tem uma derrota como essa, desastrosa, vergonhosa, pode colocar qualquer palavra aí. É claro que os jogadores têm culpa? Tem sim. Porque se você pega ali, tá perdendo de 4, peraí, fecha a casinha, não vou tomar mais gol.
o Brasão tomou uns gols que ele normalmente não toma, a gente vem elogiando, é um dos Entende? destaques do Campeonato Brasileiro. Então são coisas assim, Renato, que às vezes só acontece com o Santos. Aí a diretoria vai e manda só o Kleber Xavier embora. Tem que mandar mais gente ali. Pelo amor de Deus, vai ficar até quando? Não, e a notícia que chegou ontem é que o Santos espera pelo Tite, que a comissão técnica do Tite é a que está no Santos hoje, completa, que ficou com o Tite muitos anos na seleção brasileira. Mas, menina Renata, se o Santos está esperando o Tite, não ia mandar o Kleber embora, porque o Kleber é auxiliar dele. Então tem mas como é que não vai mandar embora depois de tomar 6-0 do Vasco? Um time que tá brigando com o Santos ali embaixo. Não é o Cruzeiro, não é o Flamengo, não é o Palmeiras. Mas é só recuar, deixar ele como assistente, como ele é, né? Auxiliar. E trazer. Eu acho que o Tite não vai trabalhar esse ano mais. Eu acho que não ainda mais pegar um rojão desse aí. E a torcida pediu já durante o jogo o Sampaoli. Eita, pediu o São Paulo, mas o São Paulo vai chegar, é o que o Capela falou lá também. Ele vai chegar, vai pedir uns 15 jogadores. O Santos não vai contratar agora. Não tem dinheiro, jogadores, não tem dinheiro. Não, e já contratou alguns. É uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, Renato. O Alexandre Matos, normalmente, onde ele trabalha, ele gasta muito dinheiro. Sim, mas se trouxer o São Paulo, como é que vai fazer para acalmar o São Paulo? E o São Paulo já disse não antes do Kleber. As pessoas esqueceram disso, ele não quis trabalhar. Verdade. Se sim, o problema é que você está enfrentando um adversário em que você pensa, bom, 3 pontos, é uma briga direta. O Vasco também é muito irregular no Campeonato Brasileiro. E aí você toma um gol, acaba o primeiro tempo e depois mais 5. E o Coutinho, gente, que categoria, que classe, hein? Tietê também, o Tietê deu aquela cavadinha. Então, 2 gols parecidos. O último gol do Coutinho e o do Tietê na sequência, os dois foram muito parecidos, Cicinho. Quem foi pra ver o Neymar acabou vendo o Coutinho, né? Então, essa que é a questão. Renato, quando a gente cobra a questão de treinador, as pessoas falam, mas o problema do Santos não é treinador. Não é somente treinador, mas o problema do Santos também é treinador. Por quê? Se você tem um treinador conhecedor do futebol, não que o Kleber não seja, não é isso. Mas nesse momento você pega um treinador com experiência, com sabedoria ali na beira do campo, ele posiciona o time de uma outra maneira para não passar vergonha. Entendeu? Ele não vai esperar 5 gols. Porque era nítido. Time, Cicinho. Então, e era nítido a postura do Santos, um Santos totalmente espaçado. E o time do Diniz é esse time que sabe, que gosta de jogar bola. Eu vi durante a partida, a equipe do Vasco estava ganhando de 1-0 e o zagueiro apertado acabou dando um chutão, o Diniz gritando, não faça isso, saia jogando. Então, assim, ele sabe o que quer e é um time que vai chamando o adversário, vai cozinhando ali a bola ali até o adversário dar o bote para encontrar espaço. E o time do Vasco fez isso muito bem. Então, quando você tem um treinador conhecedor do outro lado, acaba posicionando aí com toda a dificuldade o time para não passar vergonha. Foi o que aconteceu com o Santos. O Santos, por falta de comando, passou um vexame. E aí o torcedor, o Neymar está querendo esconder a má atuação com o choro. Não é não, é porque o jogador chora, o jogador sente, porque o jogador que de alto rendimento, ele sabe que ele poderia dar mais e infelizmente o Neymar não conseguiu, porque não tem quem o ajude, gente. E nós falávamos aqui antes, Neymar vai voltar para o Brasil, ele não vai fazer a diferença sozinho, porque o futebol brasileiro é competitivo, do outro lado tem jogadores que conhecem, e aí é a prova. Se não faz, acaba tomando. E foi o que aconteceu com o Santos, olha um vexame. Cicinho, tomar 6-0 foi a primeira experiência desse tipo do Neymar na carreira. Uma diferença tão grande assim. O Neymar é o responsável por essa equipe, é o cara que se espera. Todas as câmeras buscam o Neymar, ele sabe que ele está nos holofotes. Ele praticamente é a cara desse novo Santos que foi criado, voltando de Série B, ficando na Série A. Então, ontem é doloroso, porque... Eu acho que, assim, se pede, de repente, por um Flamengo, não é? Você fala, bom, mas é o Flamengo, né? É um timaço. E ganhou do Flamengo. Aí ganhou do Flamengo e ganhou do Cruzeiro. Só que aí tomou 6 e outra. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, o Cicinho tá certo, o Diniz, uma partida em que o time correspondeu totalmente. Aí o protesto, a torcida de costas, não é? A torcida indignada, não aceitando esse 6-0. O Santos é uma equipe que vinha de um bom momento, já se falava mais em Neymar na seleção brasileira do que do próprio Neymar no Santos, Rona, e agora é isso. Eu vou nessa linha do Cicinho também no seguinte, o Diniz é um baita de um treinador. Você pode falar o que for, que ele também... mas o Diniz com o Fluminense, quando foi numa disputa internacional, ele poderia ter mudado a tática dele. Ele poderia fazer o que ele quiser, porque ele é treinador. E do outro lado, o Santos não tinha. A verdade é essa. E agora, de ver o abraço do Diniz com o Neymar,
volta a gente aqui ficar apaixonado pelo futebol, porque o futebol é isso também, é paixão, sim. Muita gente está tratando como futebol como negócio. Quando o futebol virar negócio, vai sumir do planeta. E estão fazendo força para isso, hein? Porque o que o VAR está fazendo e os juízes aí a juizada estão colocando aí em dia, vai arrebentar com o futebol. Gols do Brasil. Engraçado, que né? é isso? É fácil dar risada dos outros. Ou só pensar nos outros. É sua vez. Que é isso? Eu perdi em casa, time reserva, cabeça na Libertadores, ok. Você, Ronaldão, foi superado pelo mito Rogério Ceni, foi à Arena do Timão, venceu a partida. Que me reserva o seu e o meu, né? Que me reserva, né? Tô machucado. O meu poderia ter jogado com outros melhores. Ah, o meu não podia, porque eu tá tudo machucado. Vai descer. Não podia, Gelério. Já tabela agora a matéria. Saiu barato, viu? Que era pra gente vencer. Sem Memphis e Uri Carrillo, Dorival teve que se virar do jeito que dava. Eu tenho necessidade urgente. Nós não tínhamos aí 7, 8 jogadores em condições. Nós mexemos com todas as peças que nós temos. Do outro lado, pesou a qualidade. O time que mais cria chances no Campeonato Brasileiro. Tanto que bastou 1 minuto para Michel Araújo, o cara que menos precisa de tempo para marcar, abrir o placar para o Bahia. Todo mundo abriu, ninguém marcou, ele abriu com passe, encheu o pé mundo, mergulhou e não achou. O Corinthians tinha garro, a única das referências ofensivas presente. Ele também só precisou de uma bola para marcar o gol. Só que a mãozinha de Kaique, neste caso, foi considerada ilegal pela arbitragem de Paulo César Zanovelli. Gol anulado. O Corinthians voltou a achar o gol quando o Guinegão emendou uma meia bicicleta. Mas aí a roda presa ficou para a arbitragem, que precisou de 8 minutos para analisar o lance e validar. E com a ajuda do assistente, tá? Ô, Traça, ele disputa pra mim com o goleiro, velho. Ele toca no goleiro sim, eu acho. Nailton! Nailton, então. Cara, não interfere. Então, legal. Lentidão de um lado, velocidade do outro. O Bahia aproveitou que o Corinthians ainda estava em clima de comemoração e disparou o Kaique para sofrer pênalti de Mateuzinho. Isso é circunstancial, é de uma partida. Às vezes pega um atleta ou outro no momento desprevenido, e foi um detalhe que acabou nos tirando aí a possibilidade de um grande resultado. O experiente William José quis saber de aproveitar e colocou o Bahia de novo na frente antes do intervalo. O segundo tempo voltou na mesma pegada. As coisas mudaram um pouco de figura aos 21 minutos, quando vieram Thales Magno e o estreante Vitinho no Corinthians. A tentativa final de uma reviravolta para um ataque que parou nas boas defesas do goleiro Ronaldo e até no travessão. Um dos times que menos dribla, finaliza e acerta o alvo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians até teve mais volume, mas não venceu. Já o Bahia tem uma sequência invicta de 8 partidas na competição e cada vez mais se aproxima dos líderes. Importantíssima vitória. Fora de casa, vencer aqui é sempre muito difícil. É uma sequência que a gente tá tendo muito boa. O nosso elenco é curto, a gente tem que jogar o máximo de jogo possível com esse jogador que a gente tem 22, 23 jogadores, não tem mais que isso. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando. Nunca escondi de ninguém, que solicitei anterior até a minha chegada aqui algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance. Vai, Ronaldão, agora é com você. Não, não dá para colocar... Eu estou vendo a torcida está muito brava com o Dorival. Eu entendo até o porquê. Algumas mexidas que ele faz durante o jogo, que no caso contra o Bahia, estava jogando muito o Biduzinho, que você até me alertaram aqui que o Biduzinho está jogando muita bola, né? Vocês falaram. Mas cadê o Dorival? Então, eu continuo gostando dele. Mas assim,
quem contratou ele sabe que ele não é aquele estilo, daquele... Não, ele falou desde o início, ele chegou e disse, eu quero mais 4 jogadores, cadê? Aí chegou não tem transfer ban? Então, chegou, ele pede jogador, vem transfer ban. Ele pede não sei o quê, vem cartão corporativo e não pode contratar jogador se não consegue contratar com cartão corporativo. Quem contratou ele não tá mais lá. Dupla de atacante boa, pô. Então, e tem mais essa. Você falou tudo agora. Aí o Edu foi no ponto certíssimo agora. Ele só não enxerga quando tem que chegar, mas agora ele foi no ponto legal. O ponto legal, qual é o ponto legal? Quem contratou o Dorival já não tá mais lá. Tem essa. E quem tá de fora... Ah, mas vai demitir outro técnico. Já mandaram embora o Ramon, que tinha vencido o Paulistão. Então, o Corinthians é muito louco. Agora voltamos pro Dorival. Vocês me atrapalharam. Para! O Dorival, eu amo você, Dorival, também eu amo você. Mas só que você, além de mexer mal, ele tá mexendo muito mal. O que acontece? A escalação dele também, eu até entendo por que ele escala um time como ele colocou no sábado. Porque ele não tem outra peça, velho. Ele não tem. Ele quer colocar lá o Yuri tá machucado. Quer colocar o Mendes, tá machucado. Ele quer colocar ali no meio de campo... Carrídio só ano que vem. Machucado. Então eu até entendo isso. E o torcedor foi a loucura que ontem... Sábado. Sábado à noite, nos embalos de sábado à noite. Me perdi também. Eu também já me perdi, vai, eu entendo você. No sábado à noite, o Biduzinho, eu nunca gritei, vai Biduzinho, Bidu, nunca, eu gritei Bidu, porque ele pegava a bola, eu fiquei lá, Bidu, teté, daqui a pouco eu vi, ele tirou o Bidu. Falei, será que ele machucou? Então tem coisas que só o Dorival entende. Aí colocou um monte de gente em campo pra falar assim, ó, olha o que eu tenho, olha o que ele fez, hein? E a coragem do Bahia jogando fora de casa. Aí eu vou falar uma coisa pra você. No G4 do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos a menos. Ganhou 2 já lá. Em 2023 ele meteu 5 no Corinthians lá, o Mito. E agora era pra ter perdido o jogo, porque essa arbitragem, vocês são a escória do árbitro aqui no mundo. Já começou a chorar. Mas você tá reclamando que a arbitragem prejudicou o Bahia? 15 minutos pra ver o gol. Chamou Bandeira, chamou o sorveteiro. Ele e o Trace, eles não podem se encontrar, porque eles são, assim, um imã pra coisa ruim. Eles acabam, a bola não entra, o goleiro tá na frente, eles não conseguem enxergar o beabá. E o presidente da CBF, porque fala que não tem ninguém tomando conta da arbitragem aí. Eu não quero acreditar nisso. Não é o Rodrigo Sintra? Então, cada um fala uma coisa. Cada um fala, o cara mora nos Estados Unidos, todo mundo conta de futebol aqui, pelo amor de Deus. O que é home office? Meu Deus! É isso mesmo. Não, então, sobre o presidente aqui. Presidente, o senhor gosta de fazer uma festa, chamar jogador, abraçar? Chama a arbitragem de fora e coloca essa turma pra estudar, velho. Pra acabar, tá uma vergonha. O produto que o senhor tá expondo aí pra todo mundo tá uma vergonha. É isso que eu vou dar dica, só isso aí. Agora, o início de jogo, o goleiro Ronaldo. Nome do Bahia, bom esse menino, hein? Tava muito nervoso. Não, eu jogando muito mal. O Ronaldo do Bahia. Só outro Ronaldo bom. E aí, na segunda etapa, ele virou o Ronaldo, aquele que a gente conheceu no Corinthians. Esse que tá aqui. Até eu não é? Teve dupla personalidade na partida e ajudou, inclusive, a manter o resultado. Não foi um bom jogo nem do Bahia, nem do Corinthians, Edu, mas o Bahia soube se impor, segurou o resultado e eu não teria validado o gol do Corinthians. Não? Também. Eu fiquei na dúvida, viu, Renato? Tanto é que o árbitro chamou até o Bandeirinha para auxiliá-lo ali, será que foi? Será que não foi? Mas no final das contas nem fez a diferença, né? E aí que acontece o seguinte, o Bahia abdicou de jogar muito cedo no segundo tempo. Parece que o Rogério já estava satisfeito com 2-1 já e sabia que o Corinthians ia pressionar. Quantas bolas foi cruzada dentro da área? Foi. Entendeu? Só que o Corinthians, ao mesmo tempo, né, com muita dificuldade de finalizar dentro da área, porque o Bahia marcou muito bem. Ausência de jogadores, Edu, ausência. Não, mas, cara, o Guinegão foi bem, o Kaique foi bem. Na minha opinião, o estava desfalcado. O Corinthians, na minha opinião, jogou bem. Eu achei que o Corinthians jogou bem, diante de uma boa equipe que é o Bahia. Deu muita dificuldade, jogou... É que o Corinthians tomou, como falou o Inter, tomou gol cedo. Com 2 minutos de jogo já estava tarde de manhã. Eu não gostei desse antecipado. Então, jogou como nunca, perdeu como sempre. São coisas que aí acaba... Um mês sem vencer. Todo o planejamento do treinador acaba indo para água abaixo, porque aí muda o esquema, aí o Bahia já recua um pouco mais. Aí você empata um jogo da maneira como empatou, aí o Mateuzinho vai dar um carrinho dentro da área, esse cavalo aí manco. Também não dá, entendeu? Então, acho que tem alguns pontos, sim, positivos do Corinthians, mas o Bahia vai dar trabalho para qualquer outra equipe. Muito bem, já gols do Campeonato Brasileiro, o empate eletrizante do Sport com o São Paulo. Tudo na sequência. Ceará, empate entre Vitória e Juventude. E o Grêmio surpreendeu o Galo fora de casa. Eu quero dar gol, gol, gol.
Brasileirão, 20ª rodada, Maracanã, e o Fluminense partiu para cima do Fortaleza. Após deixar Gaston Ávila no chão, Serna levantou a cabeça e rolou para o matador. Cano se encarregou do 1-0 aos 8 minutos. Aos 25, o Fortaleza chegou a esboçar uma reação. No rebote de Fábio, que se tornava o jogador com mais partidas disputadas no futebol, 1.390, Ervin colocou a bola na rede, mas o VAR pegou o toque no braço do venezuelano, lance anulado. Ainda no primeiro tempo, o Flu teve um pênalti marcado a seu favor de Ávila e Martinelli, porém também acabou anulado por Rafael Klein com o auxílio da tecnologia, e assim, só depois do intervalo, saiu o segundo dos cariocas. Após a roubada de bola no meio de campo, Martinelli acionou o rápido contra-ataque pela esquerda. O destaque do jogo, Serna, arrancou em direção ao ataque, engoliu a marcação de Brites e cruzou. Canóbio ampliou no meio da área. Aproveitando o passe em profundidade de Luca Priori, a assistência de Alanzinho, Breno Lopes diminuiu, mas foi pouco para o vice-lanterna Fortaleza, 2-1 Flu, 8º colocado na tabela. Já no Castelão, deu Ceará diante do Bragantino. Com 13 minutos de jogo, o Galeano levantou a bola na área e Ailon chegou batendo de prima, sem chances para o goleiro Cleiton. E como na etapa final, o gol de cabeça de Pedro Raul foi invalidado pelo empurrão em Pedro Henrique e ficou naquilo, 1-0 Ceará, 10º do campeonato, o Braga é o 9º. No confronto direto contra o Z4 frente ao Vitória no Barradão, o Juventude aos 5 minutos perdeu o Cipriano, derrubou o espanhol Aitor Cantalapiedra e recebeu o vermelho de Rafael Claus após a passagem no VAR. Com 1 a mais em campo, o rubro-negro baiano abriu 2 gols de vantagem, ambos com Renato Kaiser, o primeiro de Peixinho completando a jogada na área. E o outro num contragolpe logo no primeiro minuto do segundo tempo. Abner afastou mal o lançamento e na sobra o atacante voltou a vencer o estreante goleiro Jandrei. Só depois de tudo aquilo começou a reação do Juventude, na confusa jogada que começou no escanteio e terminou com a bola na rede, gol anulado por impedimento de Daniel Giraldo. Na sequência, Rafael Claus novamente no monitor e o cartão amarelo de Neres pelo pé na altura da cabeça de Gabriel Talhari virou vermelho. Com a igualdade numérica em campo, o Juventude diminuiu no escanteio de Nenê, que Igor Formiga completou pelo alto. E nos acréscimos, cobrando pênalti por toque no braço de Fabri, marcado depois da indicação do VAR, o próprio Nenê igualou. 2-2 e as duas equipes seguem abaixo da linha vermelha. Para fechar, no sábado, o Grêmio embarcou para o duelo contra o Atlético Mineiro, para lá de pressionado. E como se já não bastasse a crise no campo, cerca de 50 torcedores armaram uma emboscada ao ônibus do clube no estacionamento do aeroporto de Porto Alegre. E o violento protesto deixou um funcionário tricolor ferido. No domingo, com a presença de Carlo Ancelotti nas tribunas, os comandados de Mano Menezes viram Gustavo Scarpa abrir os trabalhos para o Galo com um chutaço de prima de fora da área, um golaço. Só que o empate gremista não demorou. Pelo alto, Edenilson, tudo igual, lei do ex, 1-1. E depois do intervalo veio também a virada. O escanteio ficou vivo na área e o xerifão Balbuena afundou 2-1. Em vantagem no placar, os gaúchos perderam Carlos Vinícius, cartão vermelho para ele por deixar o braço em Ivan Roman. O Atlético também teve Coelho expulso pelo pisão em Riquelme, agressão flagrada pelo VAR. E no final da partida, após Aravena completar a triangulação ofensiva e ampliar a vantagem visitante, resultado que mandou o Grêmio para a 13ª posição e derrubou o Galo para 11º, o árbitro ainda mandou mais 2 para fora. Um de cada lado no meio da confusão, Dodi do Grêmio e Júnior Alonso do Galo. Final 3-1 para os gaúchos. Enquanto acreditarmos nós que temos essa capacidade, vamos estar aqui sempre ao lado do Grêmio e das pessoas de bem para fazer o melhor para o Grêmio. Vai começar o debate por aqui. Ai, tem cada missão impossível, outras são possíveis, ainda bem, não é? Porque agora vamos começar o debate. E hoje é uma missão impossível estar aqui no meio deles. A tristeza toma conta desta apresentadora realista. Começou o debate, Ulisses. Tira o celular. Vamos lá, Ronaldão. E aí, tudo bem? Tudo bem, bebida? Esse menino... Não, peraí, você tomou 2 do Bahia em casa, perdeu não, que nem eu e tá falando o quê? Não, você fica falando alto, vai assustar o Saci, bebida. O Saci já tá assustado, vai por mim. O Saci já tá com a fralda... Não tá na mão. Não, vamos colocar só na quarta-feira, mas
Mengo. Quando fala Mengo, o olho dele fica branquinho. Nossa, calma. Mas vai dar tudo certo. Quarta-feira, como diz o Scarpinho, quarta-feira nós vamos se ver em casa, né? Em casa o jogo, né? É porque foi no Rio, aí perdeu no Rio. Aí foi no Beira-Rio, aí perdeu no Beira-Rio. Ai, meu Deus. Solta a Macarena, negão. É maca na Quinta Arena. Eu adoraria dizer que isso é problema do Roger, mas é meu problema também. Infelizmente. Agora, tem que ter alguém que não tenha problema aqui nesse programa. Será? E eu vejo Chico Garcia. Esse final de semana! Seu chato, seu malvadinho, malvadão, nem fala. Gente, solta o galo. Gente, eu não sei nem como dar bom dia. Como é que faz? Boa tarde. Solta o galo, solta o galo. Olha isso. Galo, obrigado pelos 6 pontos no campeonato. Os pontos estão tão raros, tão difíceis, né? E aí, tá em crise e chama o Galo. No caso do Grêmio foi o que aconteceu. Que jogo maravilhoso, né? Isso é o Grêmio. Isso é o Grêmio. O Grêmio nunca se acovardou pra Flamengo de Romário, pra Palmeiras Parmalat. Isso é o Grêmio. Chegar lá no Atlético Mineiro e jantar o Galo, como o Grêmio fez. Bom dia a todos. Que segunda-feira maravilhosa. Chama o Everton, aproveita, fala com ele, aproveita o momento. Que saudade! Eu quero saber, porque você reclamou muito na primeira rodada lá dos erros de arbitragem, o Galo foi garfado, meu Deus do céu. Eu queria saber se você tem alguma reclamação no jogo de ontem. E CPF na nota? Bom, em primeiro lugar, boa tarde pra quem, né? Sob os olhares atentos de Carlo Ancelotti, esse vexame ocorrido aqui ontem. Vexame, o Atlético cedeu 6 pontos ao Grêmio, sofreu 5 gols do Grêmio, que não faz gol em ninguém, 2 do Edenilson, e o vexame está estabelecido. O Bucaramanga vem cá e ganha, aí nos pênaltis o Everson faz o serviço, o Flamengo vem cá e pro Flamengo é normal, ganha e o Everson faz o serviço lá e ajuda nos pênaltis, mas aí vem o Grêmio em crise total e absoluta dentro e fora de campo e simplesmente aniquila o Atlético. Bom dia pra você também, Bom dia. Não, calma, gente. Tá em crise, Sabe, só um pouquinho. Eu concordo com tudo que o Everton falou. Você sabe por quê? Porque o freguês sempre tem razão. Tá em crise, chama o Galo. Nossa, mas que jantada, almoçada, café da manhã, foi tudo junto, hein? João Pedro Sgarbi, você tá no um pontinho no finalzinho, hein? É um risco. Queria imitar o Chico, mas não conseguiu. Tudo bem, Rebejão? Você, meus amiguinhos, nosso foco é amanhã. Esse campeonatinho brasileiro não tava nada pra nós. O foco do São Paulo agora é amanhã, terça-feira, contra o Atlético Nacional, e aí vai vir vitória do Tricolor. É isso que importa. 2-2 tá ótimo, fora de casa, tá bom. Segue o jogo. Foca na Eu não entendi. O Ulisses chegou aqui com o celular na mão, não falou nada, abriu o programa com o celular na mão e tá com o celular na mão ainda. O que aconteceu? É bomba? Tem técnico no Santos? Você sabe que você Boa sabe que... tarde. Cada uma que chega pra mim aqui, eu ia até ligar pro senhor ontem à noite, que eu precisava falar com você, mas você não tava numa noite muito boa, Se você quiser desabafar... Não, pra mim não foi a noite, foi péssimo. Então, por isso que eu nem liguei, porque eu sei, eu te conheço faz quanto tempo, né? Não. É o seguinte, você lembra o Castro, tal, que investidor do Corinthians, que falou de um bi? Castor? Né? Ixi, o outro aí não leva nada a sério. É o Castor? Quem que é Castro? É o seguinte, cara, o André Castro, que é o cara que quer ser presidente do Corinthians, que prometeu $1 bi de investimento, tudo. De dólar? Parece que vai ter uma coletiva quarta-feira, parece dele, e ele vai explicar tudo que será feito se ele for presidente do Corinthians. Vai apresentar números. Corinthians terá um mecenas. Vai apresentar contratos, vai apresentar tudo para ninguém ele vai pensar pagar o que é um golpe. estádio, isso? Pô, com $1 bi de dólar, Ele quer que eu leve a sério. Aí dá. $1 bi de dólar pelo cálculo sobra 3 milhões de bi de real para fazer o que quer. Dá pra pagar a dívida, hein? Então a gente tá não é mais. Sabe o que acontece, Renato? Todo mundo desconfia de todo mundo, porque o Corinthians é aquela Claro que as bagunça, informações chegam e a gente tem o direito de acreditar ou não. Ou não, óbvio, né? E normalmente não se acredita, né? Pelo passado, pelo histórico, né? Eu não acredito. Mas ele. Tá certo, eu não acredito. mas não tá errado. Eu não acredito. Mas não tá errado. Quer ouvir de novo? Eu não acredito. Então, eu nem conheço o senhor André Castro, a gente vai conhecer agora. Você conhece? Eu também não conheço. Ele trabalhou em várias instituições financeiras do Brasil, vários bancos em escalão altíssimo, né? Algumas das grandes empresas, inclusive internacionais, que estavam no Brasil, que estão no Brasil.
Enfim, essa Qual a empresa que ele é que dono rola. agora? Hã? Ele é dono de Agora Não, é dono agora de ele trabalhou, não vou citar o nome dos bancos que ele trabalhou, mas Não, mas foram e agora bancos não é fortes. nada. Não, agora ele está nesse investimento, nesse trabalho aí para investir no Corinthians. Ai, Vamos meu esperar para ver, né? O que pai. virá pela frente. Eu não acredito e não desacredito, até provar o contrário. Cicinho, Eu não acredito. seguimos por aqui, né? Você preocupado com a Libertadores, eu também. Eles não acreditam, mas eu acredito no tricolor e amanhã taca, sabe por quê? Porque tem tradição. E é de verdade, não é de mentira. Não é de Olha só, mentira. gente, pensa na vida. Entendeu? Não é de mentira, é de verdade. Pensa o Não seguinte, acredito. por um lado você tá na bonança, praticamente classificado na Libertadores, ganha do Botafogo. E por outro lado, toma 6 do Vasco. E aí, Edu? Ó, bonança brasileiro, Santos. Ô, Santos, pelo amor de Deus, não faz assim com a gente, não. Ó, tem que sair mais gente, hein? Não é só o Kleber, não. Tem que sair mais gente, hein, diretoria? Quero ver, porque agora tem que virar a chave. Não é possível depois desse vexame. Tem que fazer alguma coisa. Chacoalhar, não dá pra continuar do jeito que tá. Pelo amor de Deus, pô. Que coisa, hein? Capelanes, atualiza a situação aí. Quem será o novo técnico do Peixe? Essa é uma das perguntas mais recorrentes nesta segunda-feira, Capela. Agora o negócio é o seguinte, Rê. Eu quero primeiro agradecer toda a audiência e muita gente qualificada que acompanha o Jogo Aberto. Na minha primeira participação antes da abertura do debate, eu falei sobre 2 nomes aqui, Sampaoli e Tite. Me mandaram uma mensagem e falaram assim, Capela, pode descartar o Sampaoli, tá? Não vai rolar, não vai virar. A informação é que desde a semana passada, os dirigentes santistas estavam conversando com o staff, mas já viram que vai virar o fio. É aquele modus operandi Sampaoli, chegar a contratar um monte, o Santos não tem dinheiro, então eles vão passinho por passinho. E me passaram uma outra coisa aqui. Tite, carta A. Até aí tá correta. Tite, carta A. E aí me passaram o nome do Vojvoda, que é um outro nome que internamente agrada a diretoria do Santos. Então o negócio é o seguinte, pessoal, só para que a gente possa atualizar. De um lado, Tite é a força que o Santos faz, do outro, no radar, o Vojvoda. De novo, cara, pra gente não pegar e começar a misturar, porque é um nome atrás do outro. Outro nome pode aparecer? Pode, claro, sem dúvida alguma. Mas hoje, então, foco principal no Tite, até porque a comissão tá mantida, conhece Neymar, trabalhou com ele, seleção, Copa do Mundo, bababá. Mas o Vojvoda também fica no radar, caso dê alguma dor de barriga aí, algum BO. E por falar em BO... Alexandre Matos, que é o homem forte do futebol, deveria ontem ter dado uma entrevista coletiva, né, Matos? Já passou da hora de você ser questionado em relação ao trabalho, por mais que você esteja há pouco tempo aí. Mas ele deu pelo menos uma declaração, não só para anunciar a demissão de Kleber Xavier, mas também pedindo desculpas, ou no caso dele, perdão para a nação santista depois de mais um vexame na temporada. Completamente fora do padrão que a gente entende da grandeza do clube, que vai acarretar algumas mudanças, dentre elas a saída do Kleber, que a gente faz o agradecimento para ele. A comissão continua, Matheus, Vinícius, Fábio, o Santos agora vai ao mercado. E, mais uma vez, pedir perdão à torcida, em nome do grupo, em nome da diretoria. Eu, particularmente, estou envergonhado e senti que todos estão. Agora é o seguinte, o Alexandre Matos tem um belo de um pepino nas mãos, não é? Porque vai ter que escolher o próximo treinador, vai ter que trazer esse ânimo para o Santos. Não é fácil jogar bem depois de uma goleada de 6-0. Você tem uma sequência de campeonato, vai jogar com o Bahia sem o Neymar, que está suspenso. Edu Dracena, em campo, um time irreconhecível, horroroso pelo que vinha apresentando, e fora de campo, problemas. Renato, e a cartilha está fazendo igual foi com o Rueda, a cartilha do Santos, quando caiu. Porque trouxe um auxiliar, depois não conseguiu o treinador, e o Santos foi e caiu. Então, eu espero, de coração, que o Santos, a partir desse momento, tome uma atitude para que mude realmente o comportamento de todos ali. Né? Não foi só o Kleber Xavier que é o culpado, porque o time ficou 40 dias treinando nessa parada da Copa do Mundo. Teve tempo para treinar, só está no Campeonato Brasileiro. Então você tem a semana toda para treinar e você não vê evolução. Por mais que o Santos ganhou sim do Juventude, mas daquela maneira que, né, se não fosse o brasão.
Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. E nós falamos aqui do treinador, lembra que nós falamos aqui? Nós falamos, o Santos merece um treinador, nós falamos aqui. Merece um treinador, e aí o que acontece? A gente não vê evolução. E ontem, se você pegar o elenco do Santos, Renato, pô, é um elenco bom. Eu discordo. Você discorda do elenco do Santos? Eu acho o time bom, só que é mal treinado. O Você elenco vê. ou o time titular? Oi? O time titular ou o elenco? É que aí depende do que o técnico escala, né? Eu discordo. Elenco, o time depende do que o técnico Se você escala. pegar o time, o meio de campo, o Zé Rafael, pô, você pega o Mike, pô, você pega o Neymar, você pega esse menino... Barreal, Rolê. Tudo que você falou pra lá. O Brazão, né, que é um baita goleiro. Brazão, você tem um bom goleiro, que você começa com um time, é um bom goleiro, e o Santos tem. E aí você vê a atitude como é ontem, o que aconteceu, pra mim... Foi um vexame, realmente, os jogadores têm que dar um chacoalhão ali, o Alexandre Matos ou o Marcelo Teixeira, que eu tenho uma estima muito grande por ele, mas não dá. Você, uma coisa, como a gente falou, é perder do Flamengo e do Cruzeiro, entre aspas, tomar 4 ou 5, porque os 6 é um elenco melhor. Agora, você perder para um Vasco, por mais que o Vasco, com Sem Fernando o Verratti, Diniz, que é o principal artilheiro. concorrente seu ali para o rebaixamento, você tomar de 6-0, isso aí é inadmissível. Se você for analisar o jogo, se você analisar o placar, realmente é uma coisa maluca. Sim. Primeiro, isso é a minha opinião. Eu falei durante a minha transmissão desse jogo, eu transmiti esse jogo no Morumbi. Não que justifique. O maior erro do Santos, certo? Coutinho livre. Coutinho fez o que quis. O Coutinho desfilou. Não teve uma marcação individual. Olha o erro do técnico do Santos. Alguém cola no Coutinho, que tudo saiu do pé dele. Ele tinha espaço para jogar no meio de campo, para se posicionar. O Neymar tinha um marcando e outro na sobra. Ele deixou o Guilherme na cara do gol, o Mike deixou o Guilherme na cara do gol, quando estava 1-0 no gol, para mim, irregular da equipe do Vasco, que a bola saiu. Para mim, ela saiu, é minha opinião. Aqui, ela sai, a bola, na transmissão Pra eu mim falei. também, eu tô com você. Porque foi na também. frente da cabine da Rádio Bandeira, na frente, assim, ó. Entendeu? E aí, o que acontece? No início do segundo tempo, o Santos teve 2 chances de gols. Uma bola na trave e uma bola que o Guilherme ficou cara a cara com o goleiro, chutou para fora. Para virar o jogo e não conseguiu. Aí desandou o caldo. Agora, a liberdade que o Coutinho teve no esquema de jogo proposto pelo Diniz, que é com esse jogador criativo distribuindo o jogo, aí é difícil o técnico não conseguir ver isso. As escolhas dele foram péssimas para começar o jogo. Foi mexer com 5-0, irmão. Foi mexer quando estava 5-0 o jogo. Quer Olha, dizer, Garbinho, sem o condição nenhuma. Coutinho era da época do Pelé. Coutinho, Pelé e Pepe. Esse Coutinho é do Vasco. Fica perguntando. Ô, gente, jogando fora de casa, fazer 6 gols e golaços ainda, né? Dá pra escolher vários ali, foram todos, o do David, muito bonito, o segundo do Coutinho, o gol do Tietchan, enfim. É um desfile do Vasco da Gama, que há poucos dias tomava 4 gols do Del Valle, na Sul-Americana. E aí que pesa muito pro Santos, né? Eu concordo até com o Ulisses, de que no começo do jogo, o jogo do Santos não era ruim. O Santos tinha ali uma oportunidade, teve um lance polêmico ali de que muita gente tá pedindo cartão vermelho. Só que, cara, aí quando você abre o meio campo pro Vasco, é exatamente o que o Diniz gosta de fazer, cara. O Diniz ali, quando ele tem espaço para fazer o tic-tac, pro time trocar passes, é o que ele mais gosta de fazer. O Diniz encantou, quando ele surgiu no futebol brasileiro, em muitos momentos também na carreira dele, com esse tic-tac. O Santos abriu para ele. E eu falo desde o começo do ano, não adianta nada pro Santos, nada. E o Matos, na minha opinião, ele chegou no Santos para isso, Não adianta nada você ter o Neymar, só que você ter uma defesa que, no meu ponto de vista, tem muitos pontos frágeis na defesa. Tem um meio-campo, que aí você tem o Rolais, bom jogador ali na frente, o Zé Rafael, bom jogador. Mas o meio-campo, que no meu ponto de vista também, tem que ter mais jogadores, de marcação principalmente. Não adianta, cara. E o Ilharão que não estreou ainda, então, gente. Mas aí que tá. Cadê o Arão? E o Pituca rescindido. Pituca indo embora. Aí no ataque, quando o cara tem oportunidade, tem que fazer o gol, cara. É isso. E o Vasco mereceu esse resultado. É um resultado para dar a volta por cima, aliás, pro Vasco, que no Morumbi também tá dando show. Hein, aliás, o Vasco agora no meio de semana tem um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e contra o Juventude e vai jogar com o Corinthians no final de semana. Mais especificamente, vamos falar sobre o Neymar na partida, as reações dele. NJ! Agora em YouTube, vem com a gente pela internet, já mais ao vivo. Agora sim, estamos aqui no YouTube para falar mais desse vexame do Santos, 6-0. Chico Garcia, técnico caiu. Para você, quem deve ser o novo comandante? Parece que Tite e Sampaoli não vão aceitar. O Tite já tinha indicado, né, que não queria trabalhar esse ano ainda depois do quase acerto com o Corinthians, então acho muito difícil que seja ele. E a comissão técnica é dele, né? Então. Mas e permaneceu ainda, né, Renato? Até onde a gente sabe, permaneceu. Então isso está estranho, mas
Pela informação que eu recebi, eu acho que o Tite, não vou cravar aqui, né, porque o futebol é muito dinâmico, mas eu acho que o Tite não será. E o Sampaoli, também o Capellenes acabou de descartar. Eu acho que assim, dos técnicos livres aí disponíveis, né, que conhecem o futebol brasileiro, né, a gente tem o Vojvoda e o Zubeldia. Será que um deles vai encarar esse desafio? Porque é um desafio. Ok, você tem o Neymar, você tem o Alexandre Matos contratando, você tem jogador chegando e tal, só que, cara, o Santos está numa espiral negativa, né, que, assim, você tem uma responsabilidade muito grande. Se você consegue, pô, palmas para você ganha crédito para uma próxima temporada. Agora, se você não consegue, você fica marcado para sempre. E o Pô fechou? Falaram no Pô fechou. Eu acho que ele não quer mais, né? Não sei, tá num outro estágio. Ele quer tomar conta de tudo. Ele quer chegar como treinador e presidente e diretor e conselheiro. Aí, mas resolvendo, ele vai ser até jogador. Resolvendo, o Santos precisa de um treinador nesse momento que conheça o clube. Né, que entenda o que é o Santos. E não, por que conhecer não? tudo bem, mas agora você atuar em todas as linhas, Cici. Você jogava do quê? Hã? Você jogava do quê? Não, teimoso. Antes de jogar como teimoso. Você não jogava de lateral? Lateral. Então, você jogava de lateral muitas vezes. E o professor me contratou no Real Madrid de lateral. Olha Então, aí. quando eu cheguei lá, o professor tinha caído. Aí caiu. Não deu tempo. Caiu aqui a internet. A gente vai agora pra TV. Neymar é o próximo assunto aqui no Jogo Aberto. Queiram. É um sentimento de muita vergonha, eu nunca tinha passado isso na minha vida. E isso infelizmente aconteceu. Por isso o choro, assim. Choro é de raiva, de tudo. Infelizmente, eu não consigo ajudar de todas as formas. Enfim, a gente foi uma b****, isso é que é a realidade. Everton Guimarães. Neymar nunca passou por um resultado tão elástico na carreira, chorou e agora tem que conviver também com críticas. Que é duro, né, Renata? É mais difícil, né? Quando as críticas recaem sobre ele, sobre outros jogadores do grupo, jogadores que vinham, inclusive, sendo muito exaltados, né? Viram jogadores na seleção e etc e tal. E eu falei aqui, calma, gente, não é assim. O Neymar, e quando o Neymar fechou com o Santos, eu também disse aqui, portanto, eu fico muito à vontade para falar agora, que o Neymar não consegue carregar o Santos nas costas. O Neymar não é e nem pode ser o cara para pegar o jogo, colocar no bolso e resolver. Não é assim que funciona. Embora ele tenha sido importante em alguns jogos onde o Santos conseguiu somar pontos para ficar um pouco mais aliviado na competição, o Santos luta contra o rebaixamento. Isso é fato. Isso é fato. E aí, num jogo como o de ontem, desculpa, passa pelo Neymar, passa por quem falhou dentro de campo, mas passa muito pelo trabalho do Kleber Xavier, que honestamente foi uma invenção, né, muito mal movimentada dentro do clube, né? Não dá. Você pegar um clube do tamanho do Santos, entregar nas mãos do Kleber Xavier, que na beirada de campo ali ele tem experiência de ser auxiliar, treinador não. O Santos é muito grande para entregar nas mãos do Kleber Xavier. Ninguém está dizendo que ele não saiba nada de futebol. Ele sabe, ele é bom, ele entende. Trabalha com os números, usa as planilhas, sabe, imagino que seja um cara bom de vestiário, mas calma, né? É o Santos que nós estamos falando. E aí ele não resolveu fora de campo, dentro de campo o Neymar não consegue resolver sozinho. E o pior, tudo que acontece com o Neymar, que é um fenômeno midiático, é muito grande. Então, se ele resolve dentro de campo, repercute, e se ele chora como ele chorou ontem, essa imagem, desculpa, essa imagem aqui é patética, né? Isso aqui que a gente está vendo é patético, né? Então, assim, o que se espera dele não é isso aí, não. É uma liderança, inclusive, para num momento como esse, chegar, né, meter a cara, falar, ter personalidade. Mas se eu vou cobrar isso do Neymar, ele nunca foi esse cara. Não vou cobrar dele agora. Então, o Santos que se resolva com um grande nome, um grande treinador e que não invente mais essa de entregar para auxiliar, né? É muito grande para uma pessoa com tão pouco estofo ter condição de resolver o problema. O Everton, só que tem uma coisa, várias vezes eu já vi times tomarem goleadas, jogadores saem correndo, chispados para o vestiário, não falam com ninguém, não tem zona mista, vão embora. E ele sabe que não pode fazer isso, porque ele é a referência desse time. Ele é um cara acostumado, o 7-1, que é talvez a pior derrota na história da seleção brasileira, ele não estava lá.
Então, o Neymar não tinha passado por um 6-0. E ele sai chorando. Eu acho que choro é uma demonstração de que você se importa. Já vi o Thiago Silva ser criticado por isso. E olha a volta por cima na carreira. Então, o que eu acho é que ele não pode se esconder. Ele não se escondeu. Agora, esperar do Neymar, aquele Neymar que salva tudo, que vai jogar sozinho, já não tá na cara que não vai ser assim. Contra o Bahia tá suspenso, Chico. Eu tenho uma pergunta. Pra quem? Para todo mundo, uma pergunta reflexiva, na verdade. Eu tenho impressão, e é muito difícil a gente ficar analisando o choro do outro, né? Só o outro sente, sabe aquilo que sente. Agora, me parece que o Neymar chegou a uma conclusão ontem, triste, de que ele não ia conseguir resolver sozinho. Eu acho que talvez o Neymar, no seu íntimo, pensou que com a qualidade que ele tem, nessa altura, a gente está em agosto, indo para setembro, ele estaria resolvendo, ele estaria sobrando, ele estaria sendo o destaque do Campeonato Brasileiro, porque ele tem qualidade para isso. É que o entorno dele também não está colaborando, fato. Mas parece que ontem, a sensação que eu tenho é que caiu uma ficha no Neymar do tipo assim, caramba. E o Neymar também, acho que ele precisa ser mais, entendam o que eu vou falar, Paulo Henrique Ganso. Vocês viram o Ganso jogar contra o Fortaleza? O Ganso não decidiu o jogo, mas é lindo ver o Ganso jogar, porque o Ganso caminha em campo e ele, pela qualidade que ele tem, ele dita o ritmo do jogo. O Neymar tentou pegar uma bola pela lateral, numa arrancada que o Paulo Henrique tomou à frente dele, mas com uma facilidade. O Neymar teve uma lesão muito séria, o Neymar já tem 33 anos, acho que ele precisa entender que o jogo dele precisa mudar. Mas tá na melhor sequência de jogos do ano, né? De continuidade, que eu quero dizer, de jogando várias vezes. Mas ele não vai seguidas. pegar a bola como já fez na área defensiva e chegar até a área adversária. Ele precisa entender o seu jogo e o Santos, obviamente, precisa ajudá-lo. Acho que ontem ele chegou à conclusão de que sozinho ele não vai conseguir. Chico, e isso pode ser muito perigoso e ruim para o Santos, por quê? O Neymar, com esse sentimento, imagine o sentimento dos companheiros que tinha nele o desafogo. Poxa, vamos jogar no Neymar que vai resolver. Aí não resolve. Como é que faz para você tentar recuperar essa equipe? Porque, queira ou não, os jogadores ali do Santos têm no Neymar essa referência. E ele é referência. Claro. O Neymar é referência, o Neymar é jogador de seleção, vai ajudar a seleção brasileira. Mas, assim, nós sabemos que os outros companheiros não estão ajudando. A questão do Santos também é essa questão de comando. Arma um esquema de jogo para o Neymar jogar. Arma um esquema de jogo. Se o Neymar está ali sendo marcado por 2 jogadores, o treinador precisa se movimentar. Por isso que precisa entender de futebol. Guardado as devidas proporções, a seleção da Argentina jogou 2 Copas do Mundo e não jogavam pro Messi. Lembra os treinadores teimosos, que inclusive o Sampaoli era um deles, que eles treinavam o Messi com o Mascherano separados, nem olhavam para a cara do Sampaoli. Ele foi ignorado na Copa do Mundo total. Perdeu o controle da seleção e quando achou um treinador que fizesse com que a seleção jogasse para o Messi, foi campeão do mundo. Então, assim, o Neymar deixa os caras na cara do gol, o Guilherme teve chance de fazer gol, teve bola na trave e o gol não sai. Tava 1-0 pro Botafogo, o Santos teve a chance de virar o jogo 2-1. Pro Vasco. Pro Vasco, me desculpe. E o Santos teve a chance de virar o jogo por 2-1. E perdeu 2 gols. Quando eu falo, eu especificamente, perdeu o gol, é na pequena área, é na cara do goleiro. Né, com bola na trave, aí não tem, o Santos criou oportunidades durante o jogo todo. No primeiro tempo o Santos até foi melhor. Só que o técnico que o Santos nunca teve, que eu sempre critiquei aqui, deixou um buraco no qual o Coutinho deitou e rolou, o Felipe fez o que quis e quem que é o treinador? No jogo. É o Kleber ou o Matheus? Não sei. Então, porque o que a gente vê, quem é o treinador Quem foi é o Matheus. demitido foi o Kleber. Só que, Mas quem dá o treino? Agora, o Capeleiro está lá na Vila Belmiro e tem um detalhe. Foi um golpe muito duro, Capela, porque vinha de 2 vitórias. Ganha do Cruzeiro e do Juventude, ok? E aí, de repente, você tomar 6, eu vejo com crueldade. É um resultado cruel que é ruim para todo mundo e até para a sequência do campeonato. Eu vou falar 2 coisas distintas aqui no meu destaque, tá? A primeira coisa, eu não fiquei surpreso, tá? Eu esperava a vitória do Santos, eu não vou me contradizer. Eu esperava uma vitória do Santos, esperava a vitória do Santos sim. Mas a diferença, gente, é que o Juventude, que recentemente no Morumbi perdeu por 3-1, poderia ter aplicado os mesmos 6 que o Vasco aplicou. É que a diferença é que o Juventude foi muito ruim tecnicamente e não conseguiu, com as várias oportunidades, marcar os gols que o Vasco marcou. A grande verdade é essa aí. Por quê? É um time mal treinado. Agora, a gente falar que, o Santos não joga pro Neymar. Ô, pessoal, mas qual jogo do Santos vocês estão vendo? Todas as bolas passam nos pés do Neymar. Os jogadores do Santos, eles ficam até pra mim inibidos. Eles pegam a bola, eles já procuram o Neymar ao invés de tentar uma jogada. E não tô falando que é ruim isso. Não tô falando que é ruim. A grande liderança técnica que tem que chamar a responsabilidade. Por mais que fisicamente ele não possa entregar mais aquilo que a gente viu quando ele tinha 20, 21, 22 anos, por favor.
Então o Santos agora tem que acertar no treinador. E eu não vou passar pano pro Santos. O meu Santos, querido, que eu tanto amo, o maior clube da terra. Olha esse palco maravilhoso aqui. Mas o negócio é o seguinte, meteram-lhe a mão no Santos ontem. Isso aí tem que ser dito também. Primeiro lance do jogo, não expulsar o Hugo Moura, foi uma vergonha. E aquela bola, até que prove o contrário, aquela bola saiu. Não sei se o Santos pegar, se tivesse sido expulso o Hugo, ia ter algum problema, ia tomar os mesmos 6. Acho que não, e acho que até, sobretudo, venceria o jogo. Mas também a arbitragem operou o meu Santos Futebol Clube ontem no Morumbi. E eu tava lá e eu vi. É, Capelanes, a situação tá... YouTube, Palmeiras, São Paulo serão assuntos já já. Quem deve ser o novo técnico do Santos, na opinião de cada um aqui? O Neymar, se essa goleada pode atrapalhar o desempenho na seleção brasileira. Tudo isso na sequência. E sim, o São Paulo, hein, deu um susto, mas aí quando estava perdendo para o Sport, 2-0, lança alguns titulares e trouxe um empate. Trouxe um empate, mas o torcedor São Paulino viu a derrota, na verdade, né? Porque a postura do São Paulo, antes das mudanças, né? A entrada do Ferrarese, do Lucas, do próprio André, que entrou bem na partida, estava assustadora. Então, uma postura muito abaixo daquilo que o torcedor espera, apesar de não estar jogando junto, mas ao decorrer da partida conseguiu se recuperar e conseguiu um ponto muito importante para o São Paulo. Mas precisa de atenção, até porque quando você tem oportunidade que você não está jogando, você precisa se empenhar melhor, né? Então, esperava mais do Dineno, esperava mais até do próprio atacante ali que fez a jogada pelo lado esquerdo, né? Que foi a única jogada que ele conseguiu fazer. Mas o São Paulo bem abaixo daquilo que o torcedor esperava, porque uma vitória dá uma tranquilidade para você chegar no jogo de Libertadores com a vitória, sim, bem mais tranquilo. Mas acredito que está dentro do script aí, até porque você somar um ponto fora de casa também. Que isso, sim, pro esporte. Mas o esporte vem embalado. O Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu em casa. Jogou no lixo uma chance enorme de conquistar mais 3 pontos. O São Paulo, não é parâmetro. O São Paulo deixou muito... É isso aí mesmo? Ronaldo, o São Paulo deixou muito claro na escalação que o São Paulo estava nem aí para esse jogo. A grande verdade é essa. O São Paulo viu outra partida da mesma forma. O São Paulo entrou com um time... legal, né? Eu não acho que é nem o time B do São Paulo. Acho que tem jogadores assim que são reservas dos reservas do São Paulo. E o goleiro é jovem, Tem alguns. E é importante. Mas é jovem, Ronaldo. É jovem, mas estava muito nervoso e não colaborou. É que assim, Ronaldo, você foi goleiro. Cara, o goleiro que não joga... A primeira partida do cara, primeira partida titular de um goleiro joga, é difícil, cara. Mas é simples, irmão. Então, primeiro jogo eu defendi o pênalti contra o São Paulo. Você é extra classe, irmão. Aí que tem que... Você é ídolo do Corinthians. E no segundo jogo, peguei o pênalti contra o Santos. Pô, tô te enaltecendo aqui, me dá moral. Agora não é, filho. Tô te elogiando aqui, me dá moral, velho. Tô te elogiando, você é o cara. Então tá bom, obrigado. Fã, mas eu acho que o São Paulo realmente salvou um pontinho ali. Pela circunstância, pelo desinteresse. Dadas as circunstâncias, tá ótimo. E importante gol do Mike. O Mike é um jovem que, antes da Copinha, tava para ser dispensado, fez uma grande Copinha. É uma opção na lateral direita, hein? Porque o Cedric oscila bastante. Eu gosto do Mike e o Lucas. Não, Lucas, falar do Lucas aqui. O Lucas mora no nosso coração. Vai chorar, não, irmão. Tá jogando vôlei, irmão, ficou lesionado, voltou aqui de cabeça. O Lucas é um monstro, cara. Sou fã. Agora, Edu, falar do Palmeiras, que teve um resultado excepcional. 1-0, que valeu 3 pontos. Vai secar o Cruzeiro hoje. Saiu bom, porque teve pênalti. A mamãe tava lá, falou, não dá pênalti. Agora, o Palmeiras, ele defensivamente se comportou muito bem, soube aguentar. O Botafogo, na hora do gol do Felipe Anderson, tava melhor na partida. Tava melhor, Renata. E você vê a eficiência do Palmeiras, né? O Palmeiras, você falou, não jogou bem. Foi um time que tentou marcar. É um time, como eu falei no primeiro bloco, é reativo. Então, ainda mais quando você faz um gol, e é tudo que o Palmeiras quer. Você faz um gol, tenta, segura ali atrás, porque é uma defesa bem consolidada, é uma defesa que não dá espaço. É claro que vai ser vazada uma vez ou outra. E mais uma vez, exaltar também a defesa do Everton. Não, essa é a bola do jogo. Essa bola foi a mesma bola, né? O lance mesmo do jogo foi Everton e a bola do Felipe Anderson. E o Felipe Anderson fez o gol. Você vê como o capitão é diferenciado, né? O Ronaldo apitando, você não perde o foco. Não, tem que... É que eu já tava perdidinho. E nem o Palmeiras perdeu o foco com a pressão do Botafogo. Pressão, sou capitão, rapaz. Por isso que tem que ter ali gente que tem orientação. Já falou muito, aqui, ó, vem cá. Cadê? É um jogo difícil contra o Botafogo. E esse resultado vai fazer uma diferença muito grande. 15 segundos. Nossa, falou demais.
Mas o futebol muda a cada segundo. Sampaoli e Tite não aceitariam trabalhar no Santos neste momento. Então fala assim, Zubeldia e ponto. É só o que eu ouvi, não sei se alguém tem algum outro nome especulado de dentro para fora. Edu, para você, quem deve ser o novo comandante? Renata, tem que ser um treinador que vai dar um choque de realidade ali nos jogadores, na comissão técnica, no funcionário, todo mundo. Eu vou falar o nome aqui, todo mundo vai falar que você é louco. Eu traria o Luxemburgo para esse momento. Luxemburgo. Mandei o Luxemburgo para dar um choque nos caras. Eu traria o Vanderlei. Desencapa o fio da choque na turma. Até nesse momento, até dezembro, Vanderlei eu acho que seria ótimo. Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás. Aqui, você vai desfalcar o Galvão Bueno, porque deixa ele aí no Galvão. Bom, a minha primeira opção seria esse que já foi descartado, o Sampaoli. O Sampaoli para... Porque esse cara... Enérgico. Mas se já foi descartado, então por que não? Não foi descartado, mas parece... Ele já teve o convite, né, antes do Kleber e não aceitou porque ele queria jogadores. Mais jogadores. E uma bicicleta nova, porque a bicicleta Então eu fecho com o Sampaoli. E você, Ulisses? Idiota. Não, a bicicleta dele ferrujou, tava na praia. O Luxemburgo é um nome para agitar mesmo, que é o que o Santos precisa. Mas o Vojvoda, para mim, tinha que ser ele para ser o técnico do Santos. Acho que seria um cara para chegar para fazer um trabalho a longo prazo, né, para continuar no Santos 4, 5 anos. Eu acho que esse seria o caminho mais correto para o Comissário Gordon, você falou? Quem que é o seu... Gabi, e você? Esses caras estão tudo loucos. Quanto tempo o Luxemburgo não treina um time? Mas é um choque, irmão. Ele revelou muito jogador no Corinthians. Ele salvou do rebaixamento e levou até semifinal de Copa Sul-Americana. Deixa eu falar uma coisa pro seu Palmeiras. 2 anos. Os jogadores da base do Palmeiras, quem usou foi o Vanderlei. Eu tenho o maior respeito. Muita gente endeusa um outro, ele que colocou 2 anos. Eu tenho o maior respeito do mundo pelo Luxa, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Só que pro momento do Santos, assim, cara, vai colocar um treinador que não faz um trabalho há um tempo. Já trabalhou com o presidente, eles conhecem. Tá bom, tudo bem, mas essa casa. O Xavier aí tá... O meu nome seria, se eu fosse o Santos, até o final no Sampaoli. Aí sim é o cara que chega, que incomoda os caras, vai treinar 2 períodos. Qual foi o grande trabalho do Sampaoli ultimamente? Me fala dos últimos 5 anos. No Santos, em 19, ele fez um grande trabalho. Tá bom. Mas será que ele vai conseguir chegar num denominador com o Neymar? Mas aí é... Juventus, você está citando um trabalho bom do São Paulo em 19 e está ignorando o Luxemburgo em 23. Eu não estou ignorando o Luxemburgo em 23. Não, trabalho em 23. Eu estou citando o trabalho dele em 23. O Luxemburgo, ele mesmo já falou que no momento ele não se... É isso, cara. Então, pensando... Mas se ele chamar mas às vezes uma crise, numa emergência, no poder... Vai ser interessante o Luxemburgo e Matos também. Imagina o Luxemburgo e o Neymar de falar: seu moleque, você deixou de helicóptero aqui, seu moleque. Vai dar... E você, Ronaldão, quem seria o nome? Qual seria o nome? Zubeldia. Mas aí fica sem técnico, ele só fica fora do banco. Então, aí ele fica uma semana ele não fica. Eu já falei que dentre as possibilidades, não sei até... eu escolheria, eu traria... Roger Machado. Ramon Dias. Ramon Dias? Para essa situação. Eu acho que ele no Vasco, ele tirou o Vasco do rebaixamento, o Corinthians a mesma coisa. Bom nome. É um cara que conhece a realidade, sabe exatamente qual clube, não chega aqui Você veio menina da internet pra falar do Paliro. Você falou com o coraçãozinho. Ele chegou faz pouco no Olímpia lá. Aqui, eu tô pensando em vocês falarem, todo mundo aqui usou. Mas aí pra não cair, vão trazer o Givanildo. Quem? Eu vou falar um nome contra mim. É contra mim. Mas se oferecer, eu acho que ele pega. Quem? Felipão. O Felipão não se adapta com essa função de coordenador. Ele tá lá no Grêmio, ele tá lá até meio sem função. Se chegar um convite, eu acho que o Felipão... Eu acho que ele não assume não, Chico. Eu acho que a gente perguntou, né, Renato? Ele falou que agora deu. Mas o bichinho do campo ali, não sei não. Os Gabi assumiu lá também. Ai, que semana tensa aí no futebol brasileiro, mas com muita emoção também. E a gente volta amanhã aqui com mais Jogo Aberto a partir das 11 da manhã. Não, espero que não. Ai, que segunda-feira linda, gente! Eu não quero pensar na quarta se hoje é segunda. É melhor viver um dia de cada vez, não é? Aqui o triplex aqui de maca. Começou a versão psicológica fora de campo, hein? É isso aí, a gente fica por aqui, mas o Neto tá chegando com os donos da bola. Uma ótima semana pra você.